Fala concurseiro, concurseira do Brasil, que quem vos fala é o professor Alessandro. Mais uma vez, quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para você, que eu venho contar aqui, testemunhar uma vitória. Acredito que você já viu a primeira parte, tá? Sobre, vamos dizer assim, a dupla honra que Deus proporcionou. Você acompanhou aqui a estrutura coringa, que eu expliquei em outro vídeo. E eu disse que nesse vídeo eu falei a nota, né, que foi tirada no concurso do Ministério Público de Minas Gerais, 19,40. Entrei com o recurso e graças a Deus, tá, obtive a vitória. Não só esse como outros, mas esse aqui ele tem um gostinho especial, tá? Então a estrutura coringa aqui era de 19,4, agora é 19,80, tá? Então quase nota máxima, tá? Então mais uma prova de concurso em que a estrutura coringa que você viu aqui, o professor Alessandro criou para ajudar você na sua aprovação. Mais uma nota, e eu quero te explicar aqui nesse vídeo, né, esse roteiro. É importante que eu vou falar aqui muitas coisas interessantes que você precisa ouvir sobre recursos, sobre a estrutura, tá? E algumas coisas que vão lhe ajudar, certo? Acompanhe aqui mais esse vídeo. Deixa eu só sumir aqui, aumentar o slide. Então esse nosso vídeo ele começou nessa aula. Não sei se você já prestou atenção, já assistiu aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não acompanhou, eu peço que você veja lá. Então nesse vídeo aqui eu apresentei a estrutura coringa, que eu venho, graças a Deus, os alunos, né, que têm estudado comigo, têm adquirido material e-book. Então a gente vem colecionando vitórias aí no concurso, né, das bancas Consulplan, Instituto Consulplan, Instituto Consulpan, onde tem dissertação argumentativa, e também no Instituto AOCP. Aí agora vamos para um novo desafio, que aí você pediu, aí você da Bahia, né, que também nós tivemos muitas vitórias, graças a Deus, na questão da redação. Estamos aguardando os resultados, né, mas eu creio que o tema também eu acertei, e a estrutura muita gente utilizou. Então, se Deus quiser, também nós vamos ter testemunhar aqui mais vitórias. Então pediram, eu estou preparando um material aqui para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Banca FCC. Então tem mais estruturas novas aí. Eu já dei uma analisada nos resultados dos textos do concurso para bombeiros, e aí nós vamos estrear novas estruturas coringa, certo, gente? Então você ainda não viu esse vídeo aqui, ó, tá aqui no meu canal, procura aí, assista, tem muita informação boa. Lá você vai ver a nota, que é a nota passada do texto, né, que eu coloquei aqui, aliás, nesse vídeo. Agora uma nota, ela aumentou, certo? Então lá eu explico a estrutura coringa, como eu falei, uma das estruturas coringa da dissertação argumentativa, certo? Que faz alusão ao MP como agente. Mostro lá a questão da pontuação. E aqui, gente, eu sempre chamo atenção, olha, tá? Você que tem dúvida, alguma coisa, aqui o barato pode custar a sua aprovação. Então eu coloquei esse testemunho aqui, ó, por exemplo, a pessoa pagou algo em média de R$120, não aprendeu nada, tá? Aí o que acontece? Assiste aqui, desculpa até a expressão que ela utiliza aqui, mas é normal, né? Ela investiu caro aí no curso, certo? E aí não aprendeu nada, porque não adianta. Redação, você tem que ter uma estrutura, tem que ter a questão do tempo, tem que treinar, evidentemente, e tem que ter alguém para corrigir seu texto, senão você não vai aprender, não adianta, você vai ter que ter um caminho. Então eu te dou esse norte, tá? Então eu tenho e-books ainda, confeccionados, específicos para cada concurso. Então você compra, por exemplo, material aqui meu, uma média de 5 a 20 reais, tá aqui, ó. Você não vai só aprender a escrever a redação em pouco tempo, você também, quem sabe, estará aqui num dos vídeos que eu faço, né? Como esse aqui, o colega arrebentou, R$20, comprou o e-book, treinou, gravou a estrutura, foi lá, arrebentou, e tá aí, 19,80 de 20, certo? Então, eu tenho material para DPE, Defensoria Pública, tá, do Estado do Pará, certo? Então tem lá um PDF que é apenas R$5. Estou trabalhando com correção, que é uma dissertação argumentativa totalmente diferenciada pelo número de linhas, pelas estruturas. Já expliquei também aqui no meu canal do YouTube, certo? Tenho ainda o material do Banco do Brasil, apenas R$20, certo? E lá eu tenho uma estrutura para a Fundação SES Gran Rio. Quer ver, você fica com dúvida, desconfia,
Aí, infelizmente, vai procurar Alessandro só depois, na questão de recurso. Quando vê lá, eu faço o vídeo, o tema estava aqui, você viu primeiro e tal. Então, não faça isso, tá? Adquira, entre em contato, adquira aí o e-book, caso você queira correção também, caso você precise de recurso também. Eu só adianto as pessoas que adquirem material meu, como correção, como e-book, eu sempre dou um desconto muito bom na questão de recurso, que é algo, infelizmente, né, que era para ser uma exceção, mas é uma regra cada vez mais em concurso público. Se você não entrar com recurso hoje e não souber entrar, praticamente você pode estar dizendo adeus à tua tão sonhada vaga. Tem ainda material do Tribunal de Justiça do Ceará, certo? Você pediu, agradeço desde já as pessoas que estão adquirindo. Fiz aqui uma promoção, apenas R$15, certo? Tem material ainda, e-book para concurso de Fundação Santa Casa. Nós estamos aí próximo da prova do concurso Hospital Filóiola, tá? Banca Setup. E aí eu espero também que a gente vá arrebentar, você arrebente aí, pra gente contar testemunhos aí dessa estrutura, no caso já é outra estrutura que eu indico, né, para esse depender da banca. Então ainda está disponível. Desde já eu desejo a você que porventura está acompanhando esse vídeo, que você faça uma excelente prova, certo? Então nós vamos ter e-books, certo? Para o concurso, os concursos promovidos pela Banca Instituto OCP. Então, para a Polícia Militar do Distrito Federal, certo? Eu estou confeccionando, e também o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Esse preço promocional, esse preço aí que cabe no seu bolso, e como eu digo, né? O barato aqui custa a sua aprovação, certo, gente? Então não esqueça, que você que ainda não é inscrito no meu canal, professor Alessandro, inscreva-se, deixa o seu like, seu comentário, a sua sugestão. E agora, recentemente, eu peguei testemunho de algumas pessoas, né, que foram indicadas por alguém para mim, para questão de para eu fazer recurso, né? Aproveito aqui e peço lá para você me seguir no Instagram, põe muita novidade, resultado, põe lá postagem. E aí eu vejo, por exemplo, situações que a pessoa, coisas básicas de texto, de coesão, coerência, e eu falo assim, mas eu expliquei isso aqui no meu vídeo, e a pessoa ainda não tinha conhecido o seu canal. Então, gente, divulga aí, tá? Como eu sempre falo, você me ajudando aí, eu crescer cada vez mais no meu canal, a tendência é que meu material, que em média, né, o mais caro custa R$20, a tendência é que eles baixem, tá? Embora eu brinco, o açaí da minha filha, né, que hoje o litro é R$20, está caríssimo, mas o preço dos e-books continua assim, certo? Que a intenção do meu canal sempre foi democratizar o conhecimento. Nesse outro vídeo eu explico, eu sano essas dúvidas aqui, que tem muita gente que pergunta, certo? Esclareço para que serve essa estrutura coringa, para qual banca, explico a questão das intenções. Então vale a pena você ver esse outro vídeo. Esclareço sobre o tema, hoje mesmo eu refletia sobre isso. Interessante que as bancas pequenas, como essa aqui, Instituto Consulplan, cada vez mais fazem temas complexos, com frases assim, né, temática com muito recorte, e dificulta de certa forma a produção do texto, tá? E aí a banca FCC grande vai lá e faz um tema de redação, dissertação argumentativa tão simples. Então essas bancas têm muito que aprender ainda com a banca FCC, FGV e o próprio Sebrasp, né? Apesar de algumas lambanças aqui e acolá, mas é uma banca também que eu admiro pela simplicidade na confecção dos temas. Certo, gente? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a estrutura coringa, que lá no vídeo eu explico, esclareço. Aqui no meu canal no YouTube você vê essa estrutura coringa eu esclarecendo, que eu criei especificamente para o concurso do Ministério Público, mas assim, tá? Ela se encaixa, qualquer banca que peça uma dissertação argumentativa, certo? Porque eu coloco na introdução aqui, eu contextualizo o Ministério Público como agente. E se a gente for observar lá no escopo da Constituição Federal, o Ministério Público, ele basicamente está imbuído, né, da defesa da maioria dos direitos. Então, como eu explico lá, normalmente, como o tema da dissertação argumentativa provém de uma problemática, inclusive quando o tema é a importância de algo, mas você vai ter que tratar da problemática, é que eu faço a oposição, mostro que existe um órgão, ou mostro que existe na Constituição um direito, e aí a partir daí, o que é que o candidato faz ou candidata faz, vai levar a apresentar o tema, as teses, e vai discorrer
aqui, ó, coesão e coerência. Então tem gente que, por exemplo, que ainda não acompanha meus vídeos, que não coloca essas coisas básicas aqui, tá? Então já vi situações, eu vou comentar no vídeo pertinente, gente que, por exemplo, erra aqui na questão de espaçamento, não era para ter, mas existe, certo? Então aqui o texto, em outro momento, em outra aula eu explico. Aqui a nota que foi obtida, né, pelo candidato, 19,40. Eu expliquei também na outra aula sobre isso. Aí aqui eu fui desafiado praticamente no YouTube, tá? No bom sentido. É porque às vezes é normal, eu aceito você desconfiar, tá, gente? Porque tem muito professor aqui no YouTube que às vezes quer oferecer algo que não produz, tá, gente? Então eu não preciso explicar, porque no meu caso eu gosto de apresentar resultados como esse aqui, ó. Que aqui eu tenho certeza que se você tinha alguma dúvida, você vai crer, porque tá aí, ó. Eu expliquei lá no meu canal, aliás, aqui no meu canal, no outro vídeo, eu falei, olha, gente, a nota, o candidato tirou X, então eu entrei com recurso, viu? Tá aí no vídeo, eu expliquei, você pode ir lá ver se realmente procede. Eu disse, olha, eu entrei com recurso nesse caso aqui e pedi a majoração da nota em 20 centésimos, tá? Porque, na minha visão, o texto, certo, não merecia tirar essa nota, 5,6. Merecia tirar, por exemplo, 5,8. Beleza? Eu pedi 0,20. Quanto foi que a banca deu? 0,40. Então, ela deu a mais daquilo que eu pedi. Certo? Nós estamos falando de uma banca pequena que gosta muito de indeferir recurso, Instituto Consulplan, tá? Tem algumas postagens, tem algumas pessoas que têm medo de entrar, por quê? Porque a banca ela pode diminuir a nota. Bom, os recursos que eu entrei nos concursos promovidos com essa banca, nunca houve redução de nota, tá? Nunca houve. Ela é chatinha para deferir recurso, e isso é verdade, isso é fato. Quem não conhece essa banca vai só gastar dinheiro contratando a empresa, porque ela tem algumas coisas que ela coloca no edital. E uma das coisas que eu sempre fiz desde quando fui estudar para concurso ou vestibular, e faço hoje principalmente, gente, você tem que ler o edital. Você não lê, mas eu leio. Então vamos lá. O Instituto Consulplan não gosta muito de deferir recurso. O que é que eles fazem? Aconteceu agora isso no resultado do concurso de Rondônia. Graças a Deus, notas altas que nós obtivemos. Fiz aqui uma estimativa média de 80% quem utilizou a estrutura Coringa. Então, de 30 pontos, tá? Mais ou menos a nota mínima foi 24. Então, nós tivemos nota aí 29,40 de 30. E aqui eu coloquei, inclusive, no meu WhatsApp profissional, né? E lá no meu Instagram, porque foi algo assim que é normal, né? Algumas pessoas desconfiam, pensam que a correção que às vezes a gente faz não bate com a banca. Eu disse, ó, a nota que você vai tirar, se você escreveu esse texto do jeito que está aí, é essa. E o resultado foi exatamente o mesmo, tá? Porque eu utilizo a grade que a banca utiliza. Então vamos lá. O que acontece com o Instituto Consulplan? Ela coloca algumas coisas, exigências lá no edital, perdão, que se você não observar, ela vai indeferir o teu recurso de cara. Então, por exemplo, a Banca Fumarca, Instituto UCP, ela exige que no recurso tenha isso aqui, ó, referência. Tá? Então, a gente vai na pressa, na euforia, contrata aí empresas, às vezes, com recurso altíssimo, e aí simplesmente a pessoa faz um recurso e não tem isso. E a banca vai fazer o quê? Indefere, perdeu, já era, não adianta, tá? O que foi que ela fez agora no concurso aqui, lá da Secretaria do Estado de Desenvolvimento de Rondônia? Ela colocou que no recurso tem que ter referências também, por exemplo, a documentos da imprensa, da mídia, tá? Por exemplo, teve um tema lá que eu expliquei aqui, que falava sobre a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aí eu entrei com o recurso, tá? Vamos, se Deus quiser, vai dar certo. Mas o que acontece? Eu não sei de tudo. Eu tenho que pegar o edital da banca aqui, dar esse concurso específico e ver se ela não colocou algum elemento novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, gente, o que acontece? Essa banca, ela reduziu nota? Bom, até hoje, os recursos que eu entrei, nenhum. O que eu digo para quem me procura? Não abuse.
Porque, por exemplo, eu digo que ela é uma mãe da correção, mãe boa, tá? Porque se for uma mãe ruim, uma mãe boa. O que é que acontece? Tem muitos textos que eles dão nota alta. Aconteceu isso agora, aconteceu em Minas Gerais, na Bahia. Aliás, na Bahia não, aconteceu em Minas Gerais, certo? Aconteceu em outros concursos, aconteceu agora em Rondônia. O que acontece? Essa mãe boa deu uma nota alta. Ela não observou alguns erros, não levou em consideração. Então, o que acontece? Eu sei que está errado, por exemplo, o texto do colega lá, morfossintaxe. Então, o que acontece? Tem empresa que entra com recurso em tudo. Poxa, aí eu vejo como uma forma de desrespeitar, dizer para o corretor, tu não sabe corrigir redação. Tá? Então, mesmo assim, eu ainda não vi situação que a banca reduziu a nota. Mas eu sempre digo, não abuse, tá? Não abuse. Aí vamos lá, a banca não gosta de deferir recurso, entrei e pedi 0,20 centésimos. Alguém foi lá aqui no meu canal, eu printei, criei essa palavra aqui, tá? Ah, porque esse recurso vai ser indeferido, porque isso, porque aquilo, acho difícil. Deixa eu falar uma coisa. Papai do céu aqui ajuda a gente também. Se a gente não tiver fé, mano, não adianta. Eu faço a nossa parte, eu fiz a minha parte. Eu vi no texto, como corretor, como professor de língua portuguesa, há mais de 15 anos, tá? Então, eu acho que eu sei corrigir texto. Eu acho que o meu conhecimento, ele não ficou lá na faculdade. Eu procuro estar sempre se atualizando, sempre estar lendo, justamente, tá? Para evitar esse tipo de coisa. Entender que a gente não sabe tudo. Tem sempre uma novidade, sempre uma doutrina que muda. Então, eu tenho que ser o que eu fui na faculdade, que é o professor pesquisador. Então, passa a segurança, certo? Então, o que eu digo, gente, é difícil, mas não é impossível. Aí eu coloquei aqui, ó, recurso é isso. Vamos aguardar, certo? Porque tem situações de texto que a banca, ela fez uma injustiça na correção, entrei com o recurso, foi indeferido, aí eu indiquei, ó, vai para a justiça. Porque se você for para a justiça, entrar com mandado de segurança, se tiver condições, se tiver dinheiro, o juiz vai obrigar a banca a corrigir seu texto objetivamente, tá? Isso acontece. E aí tem situações que o candidato faz, o concurso segue o rito, mas aí, o que é que acontece? De repente ele aparece lá com uma nota majorada a mais, porque na justiça ele ganhou o direito dessa banca pequena. Isso aqui eu considero uma falha muito grande dela, do Instituto AOCP. Tá? Tem algumas situações, né, de corrigir um texto de maneira assim injusta, não utilizar grade, e aí a pessoa entrar na justiça para ganhar. Então isso acontece com essa banca aqui, ela tem que, nesse aspecto, ela tem que aprender muito. Até que eu fiz essa imagem aumentada, aqui eu coloquei a resposta da banca, impetrei o recurso, certo? E aí, meu querido, olha só, tá aqui, ó, para testemunhar, graças a Deus, Deus é bom o tempo todo. E aí ele nos deu essa vitória aqui, como eu digo, tem um gostinho muito bom, tá? Porque você viu o outro vídeo, você testemunhou aqui, eu falei, ó, tem outros recursos, esse aqui nós fomos atrás de mais pontos. Aí eu pedi, como eu falei, 0,20, a banca, não, eu vou dar 0,40. Então imagina, 20 centésimos aqui gera uma diferença muito grande. Imagina 0,40. Se ele não entra com recurso, tá? Ou se ele entra com recurso e não soubesse entrar com recurso, então ia ficar do jeito que está, mas com acréscimo de nota, com certeza. E tá aqui, ó, coloquei, né? Não coloca aqui o nome das pessoas em respeito, tá? Essa questão de divulgação, né, dos nomes e tal. Certo? Tá aqui, boa tarde, professor Alessandro. Saiu o resultado definitivo da redação do concurso do MP em Minas Gerais. E aí, será que deu certo o recurso? Claro que sim, né? Então, ganhamos, mas fala, cara, né, o emoji aí de felicidade. Então, agradeço mais uma vez pelo trabalho e dedicação, né? Que Deus lhe retribua de acordo com a necessidade do seu coração, né? Deus é bom o tempo todo, tá aí a vitória, a satisfação, a alegria. Confiou, dupla honra, como eu disse, comprou material R$20, treinou, decorou a estrutura, tá? Confiou no professor. Aqui, será que vai dar certo? Tá aqui, ó, a estrutura. Ele só trocou algumas palavras, encaixou o tema, que é o que eu falo, dá certo.
Então tem pessoas que demoram, não, a pessoa queria um curso presencial, não, a pessoa queria pagar um curso. Cara, se você tem dinheiro, paga um curso de redação. Mas esse é o caminho mais fácil, tá? Que é o atalho. Então, onde eu encontro a falha, então eu crio uma estrutura pronta justamente para você usar o caminho mais curto. Aí vai de você treinar, me contratar para fazer correções baratas, tá? Que não são caras. Eu deixo aqui, ó, tá aqui o recurso que eu fiz, esse modelo, essa estrutura que eu utilizo. Nunca recebi um indeferimento de recurso dizendo que o recurso que eu elaborei é repetido, tá? Ele tem uma estrutura que eu utilizo, que é como se fosse uma dissertação. Mas aí, o que eu sempre digo, você pode fazer o recurso mais bonito que for, mas o maior argumento dele é o quê? É o texto, porque a banca, ela vai colocar, como no caso dessa aqui, que na correção é uma mãe boa, mas na hora de analisar recurso, meu querido, aí ela vira, viu? Não vou falar aqui a expressão não, tá? Mas é isso mesmo. Na hora de analisar recurso, eles colocam, olha, vocês passaram a mão na correção desse texto, agora olha aí, rigorosamente, observa tudo. É assim que é a banca Instituto Consulplan. É a mesma coisa, tá? Bancas com CNPJs distintos, mas é o mesmo padrão, certo, gente? Então não adianta, é o seu texto aqui. Aí eu coloco a referência, faço os comprimentos, certo? Daqui a majoração que eu pedi, ó, 0,20, ó, 0,20, certo? Não faça igual certas pessoas, gente. A pessoa, por exemplo, deu uma média, vamos lá, o professor fez um recurso mais ou menos R$120. Isso para quem não adquiriu o e-book, por exemplo. Porque quem adquire correção e-book, o preço é bem mais baixo. A pessoa faz um recurso como esse. Aí a pessoa acha que está grande. O que acontece? Mexe no recurso. E aí o que acontece? O recurso é indeferido. Então tem situações assim, né? Tem situação que eu estar a dizer para a pessoa, poxa, você me pagou, fez um recurso, aí as pessoas que foram lá só copiaram e colaram. Eu falei, ó, só copia e cola. Foi esse caso aqui, eu falei, ó, só copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, confiou na estrutura, confiou no professor, confiou no recurso e pronto. Aí tem gente que mexe no recurso, acha que tá grande, gente, não é assim, tá? Eu vou fazer um recurso, por exemplo, para a banca FCC, que eu fiz esses dias agora, eu tenho que ler o edital do concurso específico, porque cada edital é uma realidade. Mas a banca, ela sempre foi assim, não, vai nessa. E se ela colocar um elemento novo lá no edital? Então, para você não ter surpresa, tá? Está aqui, a pessoa, mas repete e tal. Não, meu querido, é a estrutura do recurso. Aqui vejo como eu trato bem o corretor, eu não fico dizendo que eu já sei tudo, eu não fico dizendo que ele errou. Pode observar, eu indico as linhas, tá? Eu coloco nos meus e-books os recursos, alguns recursos lá, para você ter uma noção, mais ou menos. Por quê? Porque às vezes você não tem condições de pagar um recurso. Eu tenho certeza que você tem. E aí, eu faço igual o colega aqui, ó. Não teve condições, o que foi que ele fez? Mandou eu dar uma olhada aí, pediu. Tá? Eu expliquei para ele, aqui mandei os áudios aqui, o testemunho, certo? Para ele, expliquei tudinho, ó, faz isso, faz aquilo, pega esse, eu vou te mandar um modelo aqui, ó, eu mando o modelo, ó. Ou a pessoa adquiriu o e-book, eu digo, olha, pega um modelo lá que tem no e-book. Eu coloco sempre lá no final, gente, essas estruturas, que você pode montar o seu recurso tranquilo, você teria condições, tá aqui, ó. Aí vamos lá, se não quiser perder tempo, quiser me contratar, eu tô aqui, estou à disposição. Expliquei, pronto, beleza, fez o recurso, ele mesmo fez o recurso, eu dei orientações, eu montei praticamente, digo, olha, na linha 26, a vírgula é facultativa, então coloca aí, que como o fato da vírgula ser facultativa, então, nesse caso, o erro precisa ser revisto, na verdade, de acordo com a norma culta, não é erro, porque pode não colocar vírgula. Pronto, fui explicando, resultado tá aqui, ó. Respeito ao nome dele também, só cobri aqui, está marcado, e aí eu fui lá, que eu sempre faço isso, aqueles que eu entro com o recurso eu anoto o nome, e eu vou ser o primeiro a ir lá para ver se o nosso recurso deu certo ou não, tá? E aí a felicidade, ó, tá aqui, é um exemplo, não pagou o recurso, mas deu lá o apoio, como eu falei, tem lá nos meus e-books, eu coloco esses modelos, esses padrões de recurso, e a pessoa mesmo aqui com alguma orientação, elaborou, pronto.
tá ali, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo, logo vai ser chamado, certo, gente? Então, foi um prazer mais uma vez preparar esse vídeo aqui para vocês. Como eu falei, o vídeo aqui de testemunhar essa vitória, tá? Então, a nossa estrutura coringa, certo? Que é a sua, que até então foi de 19,4 de 20. O professor, graças a Deus, entrou com recurso, pediu 0,20, a banca deu 0,40. Então, a nossa estrutura coringa, que nós já tiramos nota máxima, nós já tivemos nota máxima no Instituto AOCP, certo? Só está faltando uma agora no Instituto Consulplan, ok, gente? Então, um abraço aí do professor Alessandro. Me acompanhe aqui no meu canal no YouTube, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, me siga lá no Instagram para você lá ver os resultados que eu posto lá, tá? Então me ajude aí nesse meu empreendimento aqui no YouTube, que com certeza você ainda vai ter novidade, viu? Então fica aí no aguardo, tá ok? Só estou esperando sair a vencedora da licitação do concurso do TCE unificado, tá, gente? Sebrasp, FCC, UFGV, que não sejam essas bancas pequenas, né? Por exemplo, o Instituto AOCP está fazendo uma prova de português aí que não dá nem tempo de ler naquele tempo de concurso. Aí, para com isso. Então, apesar dos pesares, Sebrasp, eu admiro muito a prova discursiva deles, prova de português, né? Então, o FCC tem aquela dificuldade na questão dos temas, mas eles vêm adotando cada vez mais simplicidade na questão do tema, tá bom? Então, um abraço aí do professor Alessandro e até o próximo vídeo aí, se o bom Deus continuar nos permitindo.